Dia bom! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Glória! Glória a Jesus! Oi, bom dia! Isso! Vamos começar mais um devocional. E hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 11. Eita, Deus que é bom, né, gente? Vou falar um negócio pra vocês. Eu ainda me surpreendo com a bondade desse Deus. Como Ele é bom. Glória a Jesus. Vamos orar? Então, Pai, quero nesta hora render ao Senhor graças. Dizer que eu te amo. Reconhecer a minha dependência. Reconhecer a tua soberania, reconhecer quem o Senhor é. Obrigada. Obrigada porque, mesmo me conhecendo, o Senhor me amou. Mesmo sabendo quem sou, o Senhor não desiste. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é um bom Pai. Pai esse que nos constrange. Glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Oh Senhor, como tu és bom. A tua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Oh, meu Pai, obrigada por este dia preparado pelo Senhor. Obrigada, Pai, porque em todas as coisas o Senhor é bom. Em todas as coisas a tua bondade, a tua misericórdia, ela tem transbordado em minha vida. Obrigada. Obrigada porque ao nos colocarmos de pé, a tua graça e a tua misericórdia já estavam levantadas sobre nós. Obrigada. Nos apresentamos ao Senhor nessa terça-feira e pedimos: conduz os nossos passos, nos direciona. Em nome do Senhor Jesus, nos direciona, Pai. Direciona os nossos passos. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém, amém. Oi, Renata, bom dia. Como é que você tá? Você tá bem? Então, gente, vamos começar e eu quero ler com vocês hoje Lucas 11, tá? Lucas capítulo 11. Vamos lá. O ensino de Jesus acerca da oração. Lucas capítulo 11. O ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados,
pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a vocês o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se um filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Glória! Ainda estamos em um propósito de oração por uma busca mais intencional pelo Espírito Santo. Ah, Elizabeth, você é maravilhosa. Bom dia, né? Obrigada. Bom dia, Marleusa, Maiana, Aline, Débora. Deus abençoe vocês, gente. Tá, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre oração. Por exemplo, eu estava falando do Espírito Santo. Nós ainda estamos num propósito de oração, buscando de uma forma mais intencional o Espírito Santo. Então, qual que é a nossa ideia? Carol, já temos ele? Sim, mas queremos senti-lo e manifestá-lo de uma forma ainda mais profunda. Então, de uma forma intencional, nós estamos nessas orações buscando e juntas lendo esse livro. Tá? O meu já tá bem velhinho, mas ainda tô usando ele, ó. Bom dia, Espírito Santo, do autor Benihim. Tem um grupo no WhatsApp chamado Mulheres Unidas pela Fé. E nesse grupo eu tô mandando o audiobook. Tô gravando, né, lendo e gravando a leitura e enviando para todas lá no grupo. Oi, Douglas, bom dia. E eu quero já convidar vocês, por mais uma vez, para participarem desse grupo, tá? De oração. É um grupo onde nós vamos voltar com os encontros presenciais e terá muito mais novidades. Muito mais novidades. Algo o Senhor vem mudando. É um grupo que foi criado, se não me falha a memória, foi 2014. Eu acho que foi 2014 ou 2013. Eu vou até olhar a configuração dele, porque olha só, vai fazer uma década. E antes tínhamos os encontros presenciais. Então, uma vez por mês, nós tínhamos esses encontros. E nós vamos voltar a tê-los. Qual que é o objetivo do grupo? É unir mulheres quebrando essa placa congregacional. E você que tiver o interesse de entrar nesse grupo, me manda uma mensagem no direct, que eu vou te enviar o link para você entrar, tá? Nesses encontros, não cobraremos, tá? Então, a intenção não é fazer eventos de uma forma que tenhamos ganhos financeiros. Não. A intenção mesmo é o reino de Deus.
é o reino de Deus. E eu queria muito convidar você que tem interesse de participar, me mandar uma mensagem, porque nós vamos voltar com os encontros e estou indo atrás de algo que, se der certo, vai ser incrível. Então entrem lá no grupo, tá? Mandem mensagem, que eu envio o link para vocês ficarem aí por dentro de tudo que vai estar acontecendo. E esse mês agora de abril nós já vamos ter um encontro, tá? Então, se você quiser participar, entra no grupo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui hoje nós estamos falando de oração. Então, eu quero que vocês reconheçam primeiro o desejo dos discípulos de buscarem em Jesus fazer semelhante a ele. Então, primeiro, eles viram Jesus orando, para depois ensinar eles a orar. E eu sigo muito isso aqui de Jesus, esse exemplo, como líder, de todas as vezes que eu liderei algum departamento, de todas as mulheres que eu mentoreei, de tudo aquilo que nós estamos vindo trabalhando, eu sempre olhei dessa forma aqui, olha, eu preciso fazer, e pelo meu fazer, muitas vão olhar, se inspirar e também fazer. Então você que porventura seja líder, você tem que se lembrar disso. Muito mais importante do que o seu discurso é o seu testemunho, tá? Muito mais importante que o seu discurso é o seu testemunho. Você quer arrastar os seus discípulos, vamos pensar assim? Você lidera algum grupo, você quer que eles arrastem, te sigam? Cara, faça o que você está pedindo para eles fazerem. Seja quem você está ensinando eles a ser. E automaticamente isso vai refletir num crescimento, tá? Automaticamente. E quando eu falo crescimento, não digo só de número, mas eu digo de qualidade. Mas eu digo assim mesmo, dessa vida santa, sabe? Desse crescimento em graça, em estatura, em temor. Por quê? Porque eles não estão tendo alguém que tem um bom discurso apenas. Por isso é tão importante você convidar outras pessoas poxa, chama uma amiga. Cria em você o hábito de ajudar pessoas, gente. Esse é o propósito do evangelho. Talvez, pode ser que você não vá liderar um grupo na igreja, não porque não seja capaz, porque capaz, eu creio que você é. Com o Espírito Santo, você pode exercer tudo aquilo que ele lhe direcionar a fazer. Mas às vezes por não ser uma vocação, tá? Às vezes porque não é a sua vocação, pode ser que não lidere. Mas você pode influenciar amigas. Você pode influenciar pessoas que vão estar perto de você. Convide elas à oração. Convide elas ao jejum. Então, a primeira coisa, antes de chegarmos lá naquele versículo de todo aquele que pede recebe, eu quero mostrar para vocês a quem e para quem é que Jesus está falando isso. Então, antes de você já pensar diretamente nisso, tudo que eu pedi ao Pai eu vou receber. Toda vez que eu bater na porta, a porta lhe será aberta. Eu quero que vocês entendam quem eram essas pessoas. Então, primeiro, eram apóstolos, seguidores de Jesus, que estavam buscando imitá-lo, que estavam no seu coração desejando seguir os passos de Jesus, tá? Então, primeiro, nós estamos vendo o coração deles sendo alinhado com o coração de Jesus. Então, não é para todo mundo que esses versículos aqui vão se valer. Não é, gente. Vamos ser sinceros?
Você acha que todo mundo que está na igreja, tudo que pedirem, vão receber? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas aquele que, primeiro, entender a necessidade de alinhar o seu coração com o de Jesus. Porque aí não vai ser o que você quer que você está pedindo. Você já vai saber a vontade do Pai. E automaticamente essa vontade vai se cumprir. E aí, aquilo que de fato você vai estar pedindo vai ser concretizado. Por quê? Porque você está pedindo a vontade do Pai. Então, a melhor forma, quando perguntam assim, Carol, como ter uma oração eficaz? Como fazer uma oração eficaz? Como fazer aquela oração poderosa? Primeiro, você vai alinhar o seu coração ao de Jesus, tá? Primeiro, você vai buscar alinhar esse coração com o de Jesus, para você se tornar alguém mais parecida com ele, para que, e então, você vai vendo respostas de oração, tá? É possível desejar o que ele tem para você. E aí você vai aprender agora a ser frustrada. Porque é isso, você tem que se lembrar que vai ter alguns pedidos que você vai ser frustrada. E glória a Deus por isso, meninas. Glória a Deus por isso. Que todos os nossos planos sejam frustrados. Mas que nenhum dos planos de Deus para a nossa vida se frustrem. Que nos lembremos que os planos dele são maiores e melhores do que o nosso. Ele é o nosso Pai. E vale a pena você se lembrar disso e confiar nisso. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. E como bom Pai, ele vai saber como cuidar de nós. Por isso é tão importante. Eu acho que aqui, nesses versículos, ao meu olhar, o que é mais importante não é saber que as minhas orações vão ser correspondidas, vão ser ouvidas e eu terei um sim de Deus. Para mim, nesses versículos, o mais importante é eu saber que eu posso ter um coração alinhado com o de Jesus. O mais importante é eu buscar aquilo que eu tô vendo Jesus fazer. É querer ser mais parecida com ele. É refletir os passos dele. Isso é o mais importante. Bora lá. A acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Belzebu. Se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim.
E aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olhem que incrível. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Tá. Então, Jesus estava sendo acusado aqui nesses versículos por estar fazendo obras por meio de demônios, como se ele fosse um endemoniado. Por isso estava expulsando demônios na autoridade de Beelzebul. O que é muito importante? Por favor, me deem a sua atenção agora. O porquê que é muito importante esses versículos que nós estamos lendo, quando nós vamos aprender com Jesus que nenhuma casa fica vazia. Nós somos espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Paulo nos ensina isso, dessa tríade. Nós somos essa tríade. Somos espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Só que esse corpo não foi criado para ter um espírito só. Ele não foi. É impossível alguém nesse corpo ter só o seu espírito. Só ter um espírito nesse corpo. É impossível. E é isso que nós lemos aqui. Das duas, uma. Ou você é a habitação do Espírito Santo, e aí, além do seu, tem o Espírito Santo, ou você vai ser morada de demônios, tá? Ou você será morada de demônios. É impossível a casa ficar vazia. Ou você é a habitação do Espírito Santo e por isso exerce o fruto do Espírito, ou então você é a habitação de demônios e vai refletir as obras da carne. Carol, como saber quem é que está em mim? É só você olhar para os seus frutos. É só você olhar para a sua vida. Se eu conversar com você, eu vou saber quem mora aí dentro de você. Porque é impossível não reconhecer pelos seus frutos quem é que mora em você. É impossível alguém ser a habitação do Espírito Santo e ele não ser visível para as pessoas. É impossível a pessoa não ser a habitação de demônios e isso não ser visível para as pessoas. Então é isso. A casa nunca fica vazia. Nunca. Nunca. Ou em nós, em mim, em você, nós somos habitação do Espírito Santo ou habitação de demônios. Quanto a isso, não há meio termo. Carol, e aquele que não acredita em nada, Carol? O ateu, aquele lá que não crê em nada. Mais uma vez, não fica vazia. Não fica. Somos uma casa que é impossível, nesse corpo, termos um espírito só. Tá?
É isso que aprendemos aqui. Por isso precisamos tanto o quê? Ouvir a palavra de Deus e obedecer ela. Aqueles que são morada, habitação do Espírito Santo, elas fazem exatamente isso daqui. O que, Carol? Ouvem e praticam a palavra de Deus. É impossível alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus não obedecer, ser habitação do Espírito Santo e não obedecer a palavra. É impossível. Impossível. Sabe o rebelde? Pois é, não dá. Vamos, o sinal de Jonas. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram contra a pregação de Jonas, E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então, eles estavam pedindo um sinal acerca do fim dos tempos, vamos pensar assim, um sinal de que seria ele o Cristo, seria ele o Messias. Mas nós vamos aprender aqui com a frase, com a instrução de Jesus, que o sinal é ele. Por quê? E aí ele traz aqui a referência a duas pessoas. Ele traz sobre a rainha do sul, que foi uma mulher que saiu de um extremo. Então vamos pensar que Salomão estava no norte e ela no sul. E ela deu a volta só para ir a Salomão, para conhecer Salomão, para ouvir de Salomão. Trouxe a ele riquezas, honrou a vida dele, reconheceu nele essa sabedoria, reconheceu nele esses sinais. Mas essas pessoas aqui estavam diante do Messias e não estavam reconhecendo. Então queriam um sinal no céu, queriam um sinal fora deles, mas estavam diante daquele que era maior do que tudo. Então o que Jesus está nos ensinando? Que eu preciso crer na palavra anunciada. Porque chegou a rainha do sul, a palavra: existe um homem, e este é o mais sábio que já existiu na terra até aqui, é Salomão. Ela ouviu esta palavra de que Salomão era inteligente, o homem mais sábio da terra, e ela creu nesta palavra, e por isso foi a ele, desejou ele, no sentido de buscar ele, de conhecer ele, de se relacionar com ele. Segundo sinal, que foi Jonas. Então, foi um profeta que chegou à cidade de Nínive, meio contrariado, né? Já conhecemos aí a história, mas ao chegar em Nínive, ele pregou arrependimento. E as pessoas que ouviram Jonas acreditaram nele. Vestiram uma roupa de pano de saco,
cobriram a sua cabeça com cinzas. O que ele está falando? Homens menores do que eu estiveram sobre essa terra, pregaram, ensinaram e houveram as pessoas que acreditaram neles. Agora, quem dirá eu, Jesus, que é maior do que Salomão, maior do que Jonas? Por isso, malditos serão aqueles que estão em busca desse sinal e não terão, porque o sinal é Cristo. É Cristo. Então, por isso é tão complicado você, por exemplo, acreditar em Moisés, você acreditar nas leis mosaicas, você acreditar em Abraão e você não crer em Jesus. Porque este é maior do que todos os profetas que o antecederam. Jesus é maior do que Salomão. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que todos os homens e profetas de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele é a resposta para aquele clamor, a resposta para aquele livro com 7 selos que Apocalipse descreve, que João descreve em Apocalipse. Que ele viu um livro fechado com 7 selos. E ele começou a chorar. Quem é que poderá desatar esses 7 selos? Quem é que poderá vir diante de todas as dificuldades e ser perfeito? E tirando esses 7 selos. E aí vai estar escrito que veio como que por detrás dele um cordeiro. E ao passar por ele, ele viu um leão que foi e disse: Pai, deixa eu ir. Eu vou abrir esses 7 selos. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Por isso, muito mais importante do que crer em Pedro, do que crer em qualquer... Por isso é pecado a idolatria. Por isso é pecado eu acreditar que um santo tal, que uma santa tal vai me ouvir e atender o meu pedido, sendo que dentre todos os profetas, maior é Jesus. E eu preciso crer na sua palavra quando ele mesmo disse: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Por mim, tá? E, gente, são santos? São. Nós também somos. Nós também somos. Se você crer, você também poderá fazer milagres. O que é errado na idolatria? Não é eu acreditar que determinada pessoa fez um milagre. É eu acreditar que mesmo morta, ela ainda esteja viva e operando alguma coisa. É eu acreditar que aquela determinada pessoa que está morta vai interceder ao Pai. Muitos, por exemplo, creem em, como é que é o nome? Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a mãe de Jesus, Maria, como se ela estivesse viva. Gente, se eu pudesse, assim, conversar, eu vi até uma trend, né? As pessoas perguntando, se você pudesse conversar com alguém da Bíblia que não fosse Jesus, com quem que você conversaria? Eu conversaria com Maria. Eu, Carol, até como mulher, conversaria com Maria. Cara, como deve ter sido incrível receber o Espírito Santo, gerar pelo Espírito Santo, dar a luz ao Filho de Deus, criar o Filho de Deus, porque foi a única pessoa que esteve com Jesus desde o seu nascimento
até a sua crucificação, até a sua ressurreição. Todos os dias da sua vida, né? Vamos, assim, entre aspas, né? Ok, teve as viagens que ela não esteve ali presente, mas ela esteve por Jesus toda a sua vida. Então, eu não estou aqui desmerecendo quem foi Maria, mas é entender o lugar dela. E ela não vive hoje. Ela não está no céu intercedendo por mim. Não. Esse lugar é de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então não há outra ou outro intercessor senão Jesus. Só Ele. Só Ele. A idolatria se torna pecado quando eu coloco outra pessoa nesse lugar que só é de Jesus, tá? Então, não há outro caminho ao Pai, senão por Jesus Cristo. Este é o sinal maior, Cristo. Então, eu preciso crer nele como o Filho de Deus que veio, se despiu de toda a sua glória, veio em forma humana, nasceu do ventre de uma mulher, cresceu como homem nesta terra, foi batizado, exerceu seu ministério, foi crucificado em nosso lugar, se entregou no nosso lugar, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Esse lugar é só de Jesus. Não há outro que senta nesse lugar. Só Ele, somente Ele. Bora. Ninguém acende uma candeia e a coloca num lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente, o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Quando a luz de uma cidade, como quando a luz de uma cidade brilha sobre você. É essa a intenção. Esse é o propósito de Jesus para as nossas vidas. Tornar os nossos olhos bons. E quando fala olhos na Bíblia, também faz uma alusão sobre pensamentos, tá? Pensamentos. Como é que os meus olhos serão bons? É quando eu tenho bons pensamentos a respeito daquilo e de quem eu estou vendo. Por isso, até pelo que conhecia da Bíblia até então, que eu escolhi dentro da psicologia a abordagem comportamental, porque ela fala muito a respeito justamente disso daqui. Na psicologia comportamental, nós entendemos que a raiz de toda ação, a raiz de toda crença limitante, a raiz de toda disfunção emocional se dá quando tenho pensamentos negativos, disfuncionais, crenças limitantes sobre mim. Então, a raiz para a psicologia comportamental também é isso aqui, ó, os pensamentos.
Se você quer mudar uma ação, um comportamento, ai, Carol, a minha queixa é uma dependência emocional e eu quero deixar de ser assim. Então, o que você está querendo? Uma mudança de comportamento. Ai, Carol, eu sou muito ignorante. Ai, eu sou muito seca, eu sou muito dura. Ai, Carol, você vai me trazer uma queixa. E aí, nós vamos encontrar, a partir dessa queixa, quais os pensamentos que você tem a respeito disso. Então, quais os pensamentos que você tem a respeito de você? Porque provavelmente você vai ter, de tanto ouvir, você começou a acreditar, por exemplo, na dependência emocional. De tanto você ouvir, você vai possivelmente já esteja acreditando que seja uma verdade. O quê? Você não vai encontrar ninguém, ninguém vai te querer, você já tá velha. Porque possivelmente dentro de um relacionamento abusivo, se há dentro de um relacionamento, de uma dependência emocional, uma das partes se torna abusiva. Ninguém em sã consciência, vendo que a outra pessoa está ficando dependente dele, vai concordar, a não ser que goste desse poder que vai estar exercendo sobre o outro, tá? Então, querendo ou não é isso, essa raiz abusiva vai estar ali. Para concordar, vai estar ali. Então, aí, em qualquer sinal de término, o abusador, com medo, porque é totalmente inseguro, todo abusador tem em si insegurança, por isso ele usa dessa força verbal, física, patrimonial. Para quê? Para abusar. Então, vai lançando palavras. E esse é o ponto. Se eu quero deixar de agir assim, eu preciso encontrar qual é o pensamento que eu tô tendo. Então, ter olhos bons é isso. Na prática, no dia a dia, é você ter pensamentos bons. Ai, os meus olhos precisam ser bons. O que é isso, Carol? Na prática, no dia a dia, como ter olhos bons? É você olhar para alguém e você não ter pensamentos ruins acerca de quem você está olhando. É isso. Então, você viu alguém, quando os seus olhos baterem naquela pessoa, você vai estar reconhecendo coisas boas ou ruins sobre ela. Porque é isso. As pessoas têm de você aquilo que você é. É isso que a Bíblia está falando. Não tem como eu olhar para alguém e pensar coisas ruins dela se eu não for uma pessoa ruim. Tá? Nós damos quem somos. Lembrem-se disso. Ah, Carol, mas fulano me feriu. Ah, fulano falou mal de mim. Ah, fulano fez isso. Fulano fez aquilo. Deixa eu te dizer, ninguém pode ser responsável pelas escolhas que você está fazendo da sua vida. Você não pode dar a ninguém a responsabilidade das suas escolhas. É você. É você que tá ficando má e não tá sabendo. E tá tendo dificuldade em reconhecer. Então, é isso. Cuidado com os pensamentos que você vem tendo. A partir do momento que você vai alinhando e escolhendo e modelando o seu pensamento. Ninguém muda do dia para a noite, mas todo mundo que quer consegue mudar, tá? Ninguém muda do dia para a noite, mas todo mundo que quiser mudar consegue. Então, você primeiro precisa tomar consciência desses pensamentos. Você precisa ver quais os pensamentos que você está tendo. Comece a escrever os seus pensamentos, que você vai enxergar quem você está se tornando. E aí, depois, você vai escolher qual pensamento que você quer alimentar. E então, você vai se tornar de uma forma mais consciente quem você quer ser.
Então, por exemplo, na psicoterapia, o que eu faço? Eu recebo a queixa de todos os pacientes, vêm com uma queixa e eu peço a eles um objetivo. Aonde é que você quer alcançar? Quem você quer se tornar? Então começa essa desconstrução na medida que nós vamos construindo. Ninguém muda, deixa uma coisa ruim para depois começar algo bom. Não. Por exemplo, a Rosângela tá aqui. Rosângela é nutricionista. Então, ela, por exemplo, sobre hábitos alimentares. Ela vai poder falar, talvez, aí com muito mais eficácia do que eu. Para nós, que queremos, por exemplo, fazer uma mudança alimentar, criar hábitos saudáveis, né? Que é o mais importante. Não é uma dieta, é criar hábitos saudáveis. Para mim, diminuir esses hábitos destrutivos de só comer besteira, peraí, eu só vou comer uma massa, só vou trocar a bolacha recheada pela fruta. Eu vou ficar uma semana sem comer bolacha recheada para depois começar a comer maçã. Um exemplo aleatório. Não funciona assim. Então, o seu organismo, o que você tem que entender? Ele está habituado a comer. Está habituado. Você já como que eu vou colocar aqui? Peraí que tá me faltando uma palavra. Você já viciou o seu corpo. Todo sobrepeso é um vício alimentar, gente. É isso que vocês têm que entender. Então, vamos lá. Se eu tô no sobrepeso e eu entendo que eu preciso mudar esses hábitos, só que o que primeiro você tem que fazer? Você tem que reconhecer. Eu fiz um estágio em psiconutricional. Então, eu posso falar da psicologia alimentar, da nutrição com base na psicologia, tá? Não passo dieta, isso aí é a nutricionista que vai fazer isso e fazer isso com muita excelência. O que mudar? Isso eu não consigo fazer, mas eu consigo olhar para os seus hábitos alimentares e falar sobre as suas emoções a respeito desses hábitos alimentares. Então, vamos entender quantos sacos de bolacha você come e qual horário que você come. Ai, Carol, eu acordo e aí eu tenho que comer um doce. Vamos pensar, eu vou para bolacha recheada. Adianta eu tentar fazer com que você fique o café da manhã sem comer? Gente, vai ser impossível, porque o seu organismo está habituado a comer naquele horário. Então, eu vou ficar 7 dias sem comer bolacha no café da manhã para depois eu inserir uma alimentação saudável. Não, você tem que comer. Só que você vai diminuindo a bolacha na medida que você vai inserindo coisas saudáveis. E aí você vai mostrando ao seu corpo que você está comendo, mas agora de uma forma saudável e com nutrientes. E aí você vai trabalhando essa mente com esse intestino. Gente, a Bíblia funciona para tudo. Isso daqui é resposta para tudo. Eu tô mostrando para vocês que quando vocês compreendem a Bíblia, automaticamente vocês cuidarão melhor das emoções, vocês cuidarão melhor do corpo. Isso é fato. Isso é fato. Então, um pregador já faleceu, muito conhecido na sua época, eu tô esquecendo o nome dele. Só que ele vai falar assim, ele não cuidou do seu corpo e ele morreu por causa de uma diabetes, por causa de um sobrepeso. E aí, no seu leito de morte, ele vai dizer: eu sou um cavaleiro que recebeu uma mensagem de Jesus, só que eu não cuidei do cavalo. E agora não tem como eu enviar mais a mensagem. Então, o que ele está mostrando ali? Eu recebi de Deus uma vocação. Eu recebi de Deus uma missão.
Só que ela vai precisar ser interrompida antes da hora. Por quê? Porque eu não cuidei do meu corpo. Eu não cuidei da minha alimentação. Então, ainda que eu sou mensageiro, eu preciso desse cavalo para andar. E esse cavalo é o nosso corpo. Você recebe a mensagem pelo seu espírito. Só que você precisa desse corpo para entregar a mensagem. Você precisa desse corpo para ir para o culto. Você precisa desse corpo para fazer missões, para ir trabalhar. E quando eu digo missões, não estou falando de você ir para a África, para você ir para qualquer lugar aí, exercer uma missão espiritual. Não, às vezes a sua missão é o seu trabalho. Só que para você cumprir e cumprir de maneira eficaz o seu trabalho, o seu corpo precisa estar bem. Então vocês percebam, a Bíblia, ela vai ser resposta de Deus, é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, porque ela vai nos ensinar a viver na terra, de uma forma saudável, eficaz. Então, por isso, eu preciso cuidar desse todo. Não tem como você cuidar só do seu espiritual. É impossível, impossível. Vamos terminar. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos na lei. Versículo 37 em diante. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então, para quem acredita que o dízimo é só coisa do Antigo Testamento, por exemplo, aqui nós estamos ouvindo Jesus dizer: praticam o dízimo. Vocês devem praticar o dízimo, mas também devem praticar a justiça e o amor a Deus. Porque de nada vale praticar o dízimo sem praticar a justiça e o amor a Deus. Da mesma forma que não adianta praticar a justiça, o amor a Deus e não praticar o dízimo. Ambos são princípios de Deus. E eu não preciso escolher entre um ou outro. O meu papel é cumprir com todos estes princípios. Dízimo, andar em justiça, andar em amor a Deus, tá? É Jesus dizendo isso aqui, Para quem acha que dízimo é só coisa do Antigo Testamento, é errado, tá bom? É errado. Bora lá. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, aqui, versículo 43. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes estas coisas, insultam também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los.
Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim, vocês dão testemunhos de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que ele dissesse. Qual que era a intenção aqui deles? Porque foram contrariados, porque foram advertidos agora, estavam o quê? Indo contra Jesus, procurando alguma coisa, encontrar nele alguma coisa que pudesse condená-lo. Por quê? Porque eles estavam condenando duas coisas. Aos fariseus, o que eles estavam condenando? Eram aqueles que praticavam coisas que por fora eram legais, tinham boas ações, mas o seu coração estava podre. Esses eram os fariseus. Ótimas ações, mas por dentro estavam podres. E os mestres da lei, que colocavam no povo um jugo, um subjugo, um peso que eles não conseguiam fazer, só que eles não faziam. Aquela velha história: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eram esses. Eles, por conhecerem da letra, achavam que eram merecedores ou mais importantes e mais especiais do que aqueles que não conheciam. E por conhecerem, se achavam melhor e colocavam um jugo naquelas pessoas que não tinham conhecimento da letra que eles tinham. Ambos estão errados. Ambos receberam o ai de Jesus. Ai de vocês. Ai de vocês. Qual que é o nosso papel? É ser a semelhança de Jesus. É seguir o exemplo de Jesus. Eu ouço Pedro. Eu ouço Paulo. Eu ouço Tiago. Eu ouço João. Eu ouço as palavras de João Batista. Eu ouço os ensinos dos apóstolos. Mas o maior exemplo que eu devo seguir é o de Jesus. Porque em todos os apóstolos que eu vou olhar, eu vou ver neles defeitos, eu vou ver neles falhas. E é por isso que, ainda que devemos olhar para a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, contudo, ainda que eles falhem, ainda que eles possam cair, a queda deles não pode ser um pressuposto para a minha queda. Sobretudo, os meus olhos precisam estar firmes no Senhor. Amém? Então, obrigada por hoje. E amanhã aguardo vocês às 8 horas da manhã para darmos aí continuidade e lermos Lucas capítulo 12, tá bom? E aí estamos indo e caminhando aí para metade, né?
Lucas são 24 capítulos, caminhando para metade para terminarmos o Evangelho de João, tá bom? Então, gente, obrigada eu, viu, Elizabeth? Deus abençoe. As lives estão ficando salvas. Compartilha, manda para alguém, para que você conhece, envia a live, fala, olha, todos os dias, de segunda a sábado, estamos fazendo devocionais às 8 horas, lendo a Bíblia juntos. Vamos, assiste também, tá? Aguardo então aí vocês amanhã, às 8 horas da manhã, para mais um devocional, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.